Inferências sobre proporções. O nosso interesse sempre vai ser estudar populações, mas só que nem sempre é fácil estudar população. Muitas vezes, uma avaliação populacional leva muito tempo e é caro, custa muito dinheiro. Então, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós selecionamos uma amostra representativa e imparcial dessa população, avaliamos essa amostra e, a partir dessa amostra, através de técnicas estatísticas chamadas estatística inferencial, a gente consegue compreender, avaliar a população. E para isso, nós precisamos definir algumas coisas. A primeira coisa seria hipóteses. Por quê? Porque, na verdade, a estatística ela nos permite decidir. Nós vamos decidir. Quando a gente faz essa inferência, quando a gente faz essa avaliação populacional, a gente precisa tomar algumas decisões. E, em geral, para decidir, a gente precisa de duas alternativas, que nós chamamos de hipóteses. E nessa escolha, a gente pode ter alguns erros, a gente pode cometer alguns erros, que a gente chama de erro tipo 1, quando a gente rejeita uma hipótese verdadeira, e o erro tipo 2, quando a gente não rejeita uma hipótese falsa. A probabilidade desse tipo de erro a gente chama de alfa e beta. E a probabilidade alfa ela é bastante conhecida, ela é muito frequente nos artigos científicos, que a gente chama de nível de significância. Então, quando a gente fala em nível de significância, o que na verdade a gente está falando é da probabilidade alfa, na probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Porque sempre a estatística está testando a hipótese nula, a hipótese de igualdade. Agora eu vou trazer um exemplo que é bastante clássico, é o exemplo da moeda. Imagina se eu jogar uma moeda para cima. Ela pode cair em alguma das duas faces, cara ou coroa. A moeda ela tem peso idêntico em cara e em coroa, de tal forma que ela tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Então, se eu jogar 20 vezes uma moeda para cima, do ponto de vista teórico, provavelmente vão cair 10 caras e 10 coroas. Do ponto de vista teórico, é o que eu esperaria que acontecesse. Mas se eu jogar 20 vezes uma moeda, nem sempre é isso que acontece. Vamos supor que alguém me desse uma moeda e pedisse para eu jogar 20 vezes. Tá? Então, eu jogo 20 vezes a moeda e o resultado dela é 15 caras e 5 coroas. Considerando o que eu esperaria, os valores observados, eu percebo que existe um desvio bastante grande. Pode ser que eu suspeite que de repente alguém secou um lado da moeda de tal forma que um dos lados ficou mais leve que o outro. E assim sempre que eu jogasse essa moeda, ela poderia ter uma tendência maior em cair para um dos lados. Uma situação como essa eu chamo de desonestidade, eu chamaria essa moeda de desonesta, ao contrário da moeda honesta, em que ela teria uma igual probabilidade de cair em qualquer um dos lados. Bom, diante desse resultado eu posso ter essa suspeita, mas é só uma suspeita. E, na verdade, eu precisaria decidir. Decidir o quê? Decidir se os lados têm igual peso ou se os lados têm pesos diferentes. Se a moeda é honesta ou se a moeda é desonesta. Bom, para isso existe a técnica estatística, as técnicas estatísticas. A estatística ela justamente serve para isso, para tomar decisões com algum nível de segurança. E uma situação como essa, onde eu tenho uma variável moeda e duas categorias, cara e coroa, eu chamo essa variável de variável categórica ou variável qualitativa. Quando eu estou trabalhando com variáveis categóricas e qualitativas, eu sempre uso um teste chamado teste do Q quadrado. Ele é Q quadrado por quê? Por conta do símbolo. Esse aqui é o x grego. O x grego chama-se Qi. Como ele é elevado ao quadrado, por isso ele se chama de Qi quadrado. O Qi quadrado ele é um teste que foi criado há muito tempo atrás. Ele é um dos mais antigos testes ainda utilizados.
Daí ele foi criado basicamente para trabalhar com problemas de hereditariedade e de evolução. E ele foi criado por Carl Pearson na Inglaterra. A fórmula do Q quadrado ela é bastante simples. Essa fórmula aqui, nós temos o Q quadrado, que é igual ao somatório do observado menos esperado elevado ao quadrado, dividido pelo esperado. O resultado desta fórmula se chama Q quadrado. Só que o Q quadrado ele tem algumas restrições ao uso, ele não pode ser sempre utilizado. Em algumas situações ele deve ser evitado. Quando nós temos um número de classes igual a 2 com moeda, a moeda temos duas classes, cara e coroa. Numa situação como essa, a frequência esperada mínima para que a gente utilize o Q quadrado tem que ser maior ou igual a 5. Se eu tiver menos que 5, 4, 3, 2, 1, eu não deveria usar o Q quadrado. Numa situação como essa, eu poderia usar um teste alternativo, como o exato de Fisher. Uma outra situação é quando o K for maior que 2, o teste também não deve ser usado quando mais de 20% das frequências esperadas forem abaixo de 5. Estou falando de frequência esperada, não de frequência observada. E quando também qualquer uma dessas frequências for inferior a 0, for inferior a 1, isto é, 0. Então, quando eu tenho frequências esperadas zeradas, eu também não devo usar o Q quadrado. Voltando ao nosso exemplo da moeda, a tal moeda que pode ser honesta ou desonesta, eu tenho dúvida e quero decidir, eu posso usar o Q quadrado, mas antes disso, na minha fase de planejamento, na minha fase de definição, antes mesmo de eu começar o teste, antes mesmo de eu coletar o dado, eu devo fazer a minha regra de decisão e eu devo estabelecer o meu nível de significância. O nível de significância nesse caso seria o quê? Seria a probabilidade de eu rejeitar uma hipótese nula verdadeira, que no caso dessa moeda, eu vou estabelecer como 0,05, 0,05 ou 5%. Então, no caso de eu considerar a hipótese nula verdadeira, isto é, os dois lados com igual peso, esse P deverá ser maior que 0,05. Um P menor que 0,05 indicaria que os dois lados têm pesos diferentes, portanto, a moeda seria desonesta. Então, é esse o critério de decisão. É dessa forma como eu vou usar o resultado do Q quadrado. E, a princípio, eu vou usar o Excel para isso. O Excel é uma planilha matemática muito interessante que me ajuda a calcular vários testes estatísticos, inclusive o Q quadrado. Então, como eu posso calcular o Q quadrado com essa planilha? Eu clico aqui nesse botão FX e, ao clicar, ele vai abrir essa caixa. Nessa caixa tem uma interface chamada ou selecione uma categoria. Eu vou selecionar estatística e, ao selecionar estatística, eu vou procurar o teste.QQA. Então tem aqui o teste QQA, eu seleciono o teste QQA e logo em seguida eu clico em OK. E vai abrir essa outra caixa com duas interfaces, intervalo real e intervalo esperado. Se eu usar o intervalo real, eu vou usar o valor observado. O intervalo esperado, eu vou usar o valor esperado. Então, eu vou preencher no intervalo real os dois valores observados, eu clico em cima do intervalo esperado e seleciono os dois valores esperados. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui o resultado parcial do meu Q quadrado, que é 0,025. Quando eu clico em OK, ele aparece aqui nessa interface. Eu posso fazer a mesma operação, o cálculo do Q quadrado no Biostat. Como eu vou fazer isso? Eu venho aqui em Estatística e vou procurar o botão Q quadrado, que ele vai me ofertar 5 possibilidades: uma amostra, tabelas de contingência, partição, resíduos e teste de tendência. Clicando em uma amostra, eu vou ter também duas possibilidades: proporções esperadas iguais, proporções esperadas desiguais. Como
os meus valores esperados corresponderiam a 50% cara, 50% coroa, eu escolho esse primeiro botão. Ao clicar, eu tenho aqui a possibilidade de passar de colunas disponíveis para colunas selecionadas o meu resultado observado, e depois eu clico em executar a estatística. Ao executar a estatística, eu tenho um resultado aqui, o P igual a 0,025, um valor idêntico ao que foi encontrado na planilha de Excel. Voltando ao nosso problema, a gente agora vai para a nossa decisão. Nós agora temos condições de tomar uma decisão. Nós temos algo que nos oriente que caminho nós vamos seguir. Observa que eu tenho duas possibilidades, duas hipóteses. Uma hipótese nula, em que os dois lados da moeda têm pesos idênticos, e aí eu poderia concluir com algum nível de segurança que minha moeda poderia ser honesta, ou, alternativamente, eu tenho uma outra hipótese em que eu vou concluir que os meus dois lados têm pesos diferentes, e dessa forma a moeda que eu estou trabalhando poderia ser desonesta. Lembra que eu já defini a priori o meu nível de significância, isto é, a probabilidade de eu rejeitar uma hipótese nula verdadeira, que seria um erro, e esse erro só é permitido até 0,05, então eu só vou optar por rejeitar a hipótese nula verdadeira, isto é, escolher a possibilidade de que os dois lados sejam diferentes se o meu valor de P for até 0,05. Se for maior, a minha opção vai ser pela hipótese nula. E se for menor, minha opção vai ser pela hipótese alternativa. O valor do teste do Q quadrado foi de 0,025, isto é, 2,5%, portanto, abaixo do meu nível de significância. Com esse resultado, eu posso, com algum grau de segurança, optar pela minha hipótese alternativa. Isto é, eu vou considerar que os dois lados da moeda podem ter pesos diferentes e, com algum nível de segurança, eu posso concluir que essa moeda pode ser de fato desonesta. Se por acaso eu receber uma outra moeda, uma moeda completamente diferente, lançar de novo para cima e, de repente, depois de 20 lançamentos, obtiver esse resultado, 8,12, que é um pouco diferente de 15,5, e aí eu tenho uma nova dúvida. E agora? Será que essa nova moeda é honesta ou desonesta? Novamente, eu tenho uma dúvida e vou precisar tomar uma decisão. E, nesse caso, eu poderia novamente utilizar o Q quadrado. Vamos tentar novamente avaliar com o Q quadrado e tentar decidir se essa moeda é honesta ou desonesta. Portanto, eu seleciono uma categoria, eu vou optar por estatística novamente e vou procurar o teste Q-Qua, como eu fiz da última vez. Teste Q-Qua, ok. Vai ser aberto duas interfaces. No intervalo real, eu vou registrar os meus dois valores observados. No intervalo esperado, eu vou registrar os dois valores esperados. E o resultado está aqui, 0,37. Então, de OK, eu tenho 0,371. E agora, como é que eu vou concluir sobre essa nova moeda? Com essa nova moeda, nós temos uma nova decisão. E agora? Que caminho eu vou tomar? Eu vou fazer a escolha pela hipótese nula ou pela hipótese alternativa? Será que a minha moeda é honesta, isto é, os dois pesos são idênticos? Ou será que a minha moeda é desonesta, o peso dos dois lados é desigual? Eu tenho que considerar meu nível de significância, a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Portanto, se o P for maior que 0,05, eu vou superar esse nível de significância. Não é seguro eu rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Eu vou optar pela minha hipótese nula. Tá? Se o P for menor que 0,05, aí sim, eu vou ter uma probabilidade de erro menor que 0,05, portanto, abaixo do meu nível de significância. Eu
posso optar pela minha hipótese alternativa, isto é, de que os dois lados têm pesos desiguais e que a moeda é desonesta. O valor detectado foi de 0,371, isto é, 37,1%, superando muito os 5%. Então, já que está superando o meu nível de significância, não é seguro eu dizer que os dois lados têm pesos diferentes. É muito mais prudente eu ser conservador e fazer a escolha pela minha hipótese nula, isto é, que os dois lados são iguais e que muito provavelmente a minha moeda é honesta. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo. Imagina se eu tenho uma doença e eu estou querendo tratar. Eu tenho dois tratamentos, um cirúrgico e um clínico, onde eu faço um tratamento medicamentoso e o paciente se torna curado. Tá? Então, são dois tratamentos novos para uma mesma doença e eu preciso testar os dois, saber qual é o melhor. Então, eu vou fazer um ensaio clínico. E fazendo um ensaio clínico, eu consigo tomar uma decisão. Mas antes de fazer o ensaio clínico, eu preciso estabelecer o meu critério ou a minha regra de decisão. Estabelecer minhas duas hipóteses para que eu faça a decisão com o resultado do meu teste estatístico. Como sempre, eu vou ter uma hipótese nula, que é a hipótese de igualdade, onde eu vou concluir que os dois tratamentos devem ter a mesma efetividade na minha população geral, e a minha hipótese alternativa, com o resultado da minha amostra e com o resultado do meu teste estatístico, eu vou concluir que na minha população geral os tratamentos têm efetividade diferente. O cirúrgico é melhor que o clínico, ou o clínico será melhor que o cirúrgico. Eu tenho que estabelecer também o meu nível de significância, a probabilidade de eu rejeitar uma hipótese nula verdadeira, isto é, a probabilidade de que os dois tratamentos sejam diferentes, e eu vou estabelecer esse nível como 5%. Isto é, abaixo de 5%, se o meu resultado do teste estatístico for abaixo de 5%, eu tenho segurança em rejeitar a minha hipótese nula verdadeira e concluir de que provavelmente os dois tratamentos são diferentes. Se o meu resultado do teste estatístico for superior, resultar em um número superior a 0,05, não é mais seguro eu rejeitar a hipótese nula verdadeira. É melhor eu optar pela hipótese nula e concluir que com alguma segurança os dois tratamentos eles teriam a mesma efetividade. Tanto faz um paciente com essa doença operá-lo, fazer um tratamento cirúrgico, como tratá-lo clinicamente. Então vamos supor que eu já planejei, já coletei os dados e eu tenho o resultado. No meu resultado, eu fiz o tratamento em 136 pacientes. Em 32 pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico e 104 pacientes foram submetidos ao tratamento clínico. Desses, três dos 32 que foram submetidos ao tratamento cirúrgico tiveram complicações e 25 dos que fizeram o tratamento clínico também tiveram algum tipo de complicação. Com esse resultado parcial, eu tenho uma impressão que o tratamento cirúrgico é melhor. O tratamento cirúrgico, os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico tiveram menos complicações do que o tratamento clínico. Porém, eu não tenho certeza. Pode ser que o acaso tenha influenciado minha amostra. Será que na minha população geral, os dois tratamentos vão se comportar de forma diferente? Essa é uma dúvida que eu tenho e eu preciso de algo que me ajude a decidir. Eu preciso de um teste estatístico para isso. Observe que eu tenho duas variáveis categóricas. Eu tenho uma variável categórica, que é o tratamento clínico e cirúrgico. Eu tenho uma outra variável categórica, que é complicação, com complicação e sem complicação. Eu estou cruzando essas duas variáveis. E eu estou cruzando em algo que eu chamo tabela de contingência. Tá? As tabelas de contingência são essas tabelas 2x2, onde eu cruzo duas variáveis categóricas. Numa situação como essa, está indicado o teste Toquinho quadrado.
desde que não exista restrição. A restrição seria um valor esperado menor que 5. Aqui não são valores esperados, são valores observados. Para eu calcular os valores esperados, eu preciso usar uma fórmula. Lembra que a fórmula dando que quadrado é observado menos esperado. Para eu achar o valor esperado numa tabela de contingência como essa, eu preciso usar os valores marginais da tabela. Então, o que é esse valor esperado? Seria o valor esperado na população geral. Então, o meu valor observado é 3, 25, 29 e 79. E o valor esperado na população seria a soma das linhas vezes a soma das colunas dividido pelo total de observações. Eu vou mostrar como se faz essa operação. Aqui a minha tabela com o resultado observado, a minha fórmula que eu vou usar para isso e o resultado da operação. Então, aqui eu tenho 3, que é o meu valor observado. Como é que eu vou achar o valor esperado na população correspondente a este valor observado? Eu vou usar o total da linha, que é 32, vezes o total da coluna, que é 28, e dividir por 136. O resultado é 6,588. Então, o meu valor observado é 3 e o valor esperado na população é de 6,588. Os 25 pacientes que submeteram ao tratamento clínico e que tiveram complicações. Esse é o meu valor observado na minha amostra. Mas qual seria o valor esperado na população geral? Seria o total da linha, 104, multiplicado pelo total da coluna, 28, e dividido por 136. O resultado disso é 21,412. O meu valor observado de pacientes cirúrgicos que não tiveram complicações foram 29. Mas isso é o valor observado na minha amostra. Qual seria o valor esperado na minha população geral? O total da linha, 32, vezes o total da coluna, 108, dividido por 136. O resultado disso, 25,412. E a mesma operação eu vou fazer com o total de pacientes submetidos ao tratamento clínico que não tiveram complicações, que foi 79. Eu vou multiplicar o total da linha, 104, pelo total da coluna, 108, e dividir pelo total geral, resultado 82,588. Portanto, eu tenho aqui a minha tabela com os valores observados e já tenho aqui a minha tabela com os valores esperados. O que o Q quadrado faz? Ele compara essas duas situações, tá? E o resultado disso é um valor que eu vou utilizar para a minha decisão. Usando a planilha de Excel para isso, eu vou fazer da mesma forma que eu trabalhei com o exemplo das moedas. Eu tenho aqui o resultado do meu ensaio clínico, que são os valores observados. Aqui eu tenho os valores esperados que a gente acabou de calcular. E aqui eu tenho uma outra situação que é bem interessante, mas vale a pena mostrar e discutir com todos vocês. São os valores relativos, porque muitas vezes os meus valores absolutos eles enganam um pouquinho. Nem sempre eu tenho um total de pacientes equivalentes. Por exemplo, eu não tenho 104 pacientes nos dois grupos. Eu submeti 32 pacientes ao tratamento cirúrgico e 104 pacientes para o tratamento clínico. Então, muitas vezes, há um desequilíbrio entre os grupos. E, para isso, a gente precisa, seria muito interessante, calcular o valor relativo. Então, nesse caso, o valor relativo é esse daqui. Eu tenho 9% de pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico com complicação. Em contrapartida, eu tenho 24% dos pacientes clínicos que tiveram complicação. Observe que o meu número de complicações no tratamento clínico é mais que o dobro do que eu encontrei no grupo dos que submeteram à cirurgia. Portanto, na minha amostra, fazendo apenas uma avaliação descritiva, me dá a impressão que o tratamento cirúrgico é melhor que o clínico, já que ele tem menos complicações clínicas. Mas só que isso pode ter acontecido apenas na minha amostra.
ter sido o acaso, pode ter sido que o acaso tenha influenciado esse resultado. Por isso é que é importante fazer um teste estatístico para quantificar a influência do acaso nesse resultado. E é isso que a gente vai fazer agora. Da mesma forma que a gente usou no exemplo da moedinha, a gente vem aqui em f de x, vai abrir essa caixa, vamos selecionar estatística ou selecione uma categoria, vamos atrás do teste Kikwa, clicar em OK, vai abrir essa outra caixa. O que é que nós vamos preencher nos espaços, nas interfaces dessa caixa? O intervalo real é é o observado, o intervalo esperado é o esperado. Então vamos lá, vamos preencher aqui com os meus 4 valores observados, depois nós vamos preencher os 4 valores esperados e clicar em OK. Antes de clicar em OK, aqui já tem uma parcial do resultado, 0,07. Clicando em OK, eu tenho aqui o meu resultado. Aqui no Biostat, a gente vai agora fazer uma operação semelhante. A gente vai calcular o Q quadrado usando o Biostat. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, nós vamos clicar em estatística, procurar o Q quadrado e observar as 5 possibilidades. Com a moeda, eu usei esse primeiro botão, uma amostra. Só que a gente está trabalhando com outro tipo de análise. Agora, a gente está usando uma tabela de contingência. A gente está cruzando 2 variáveis categóricas. A gente vai agora utilizar esse outro botão, tá? Que vai abrir a mesma caixa e vamos passar as 2 colunas, de coluna disponível para colunas selecionadas. E depois eu vou pedir para executar a estatística. E ao executar a estatística, eu tenho aqui o valor de P 0,0728, um resultado igual ao da planilha de Excel. E agora precisamos tomar uma decisão. Afinal, os pacientes estão adoecendo e eu preciso tratá-los. Eu vou tratar com tratamento cirúrgico ou com tratamento clínico? Ou será que tanto faz um como o outro? Como é que eu vou decidir sobre isso? Que na minha amostra me deu a impressão de que o tratamento cirúrgico ele trazia menos complicações. Talvez ele fosse superior ao tratamento clínico. Mas isso foi o que aconteceu na minha amostra. Será que na população geral isso vai se repetir? Será que houve influência do acaso no meu tratamento, na minha amostra? E quando eu for aplicar esse mesmo tratamento na população geral, será que o tratamento cirúrgico vai continuar se comportando dessa forma? Então, a única forma de estimar esse tipo de situação de tentar fazer essa escolha, essa conclusão com um pouco mais de segurança, é usar testes estatísticos. Como eu já falei anteriormente, como eu estou cruzando 2 variáveis categóricas, o melhor exame para isso, o melhor teste para isso é o Q quadrado. Como nenhum dos meus valores esperados foi menor que 5, então eu tenho uma segurança para usá-lo. Se houvesse, eu teria que usar um teste alternativo, como o exato de Fischer. Mas como todos os valores são acima de 5, dá para usar o Q quadrado tranquilamente. Eu estabeleci o meu nível de significância de 0,05, 5%, significa que eu posso rejeitar a hipótese nula verdadeira até 5% das vezes. Se o resultado for maior que 0,05, a minha opção vai ser pela hipótese nula, isto é, que os 2 tratamentos são idênticos. Se o resultado do meu teste estatístico for menor ou igual que 0,05, aí eu posso concluir com algum nível de segurança de que os 2 exames são desiguais, são diferentes, não são equivalentes. O resultado dele foi o quê? Foi 0,073, ou 7,3%. Portanto, o P é maior que 0,05. Então, nesse caso, não é seguro eu rejeitar a hipótese nula verdadeira. Não é seguro eu afirmar
que um exame é superior ao outro. Embora, na minha amostra, o tratamento cirúrgico tenha sido superior ao tratamento clínico, mas pode ser que na minha população geral, os dois exames, os dois tratamentos se comportem de forma idêntica. Tá? Por isso, eu vou considerar que os dois tratamentos, na minha população geral, devem ser equivalentes.